Oi pessoal, eu sou a Tânia, esse aqui é o Marbook e a gente vai falar um pouco da nossa experiência com a literatura. Já se inscreve no canal aí se você não é inscrito. Eu sou o Marbook, ela é a Tânia e a gente vai estar falando aqui de vários assuntos. Hoje o tema é literatura nas escolas. Literatura da escola, que você deve ter passado pelas mesmas coisas que a gente passou, principalmente se você nasceu nos anos 90. E 80 também. 80, começo de 2000, toda essa época aí você deve ter. Até hoje, né? Nos dias de hoje também passa por isso. Então, os clássicos que são indicados nas escolas, mas nenhum adolescente aguenta ler clássicos, né? Bom, isso todo mundo concorda, eu tenho certeza. Nenhuma criança, um adolescente, né? Porque na aula de criança também, a gente tem uma filha de 12 anos e ela, desde os 9, 10, ela apresenta algumas coisas assim pra gente na escola nos dias de hoje, né? Coisas de clássicos, coisas que remetem a pessoas que têm 30, 40 anos. As pessoas de 10 anos, né? As crianças de 10 anos estão sendo indicadas para ler isso. Então, assim, eu só consegui me tornar uma leitora por causa que meu pai comprava uns livros pra mim, gibi, né? E coisas mais a ver às vezes com a minha idade. Ele chegou a me dar clássicos, mas eu não ia muito pra frente não, aquela leitura lenta lá. Uma leitura que eu gostei muito foi as Viagens de Gulliver. As Viagens né? de Gulliver, coisas que é tem a ver. Aventurinha, assim, Sim, né? tem a ver com aventura. A criança tá ali 10, 12, 15 anos, adolescente ali agitado pra caramba. E aí vem os professores e dão a leitura muito lenta. Não que não deveria, mas eu acho que poderia mesclar com autores atuais, né, autores da região de cada estado, pelo menos do Brasil, leitores, né, criadores de conteúdo atual e autores antigos, e aí mesclar essa diferença, de entender que passou por esse período, teve essa transformação, porque as crianças estão aprendendo o alfabeto, aprendendo a ler, e aí me vem esses clássicos com essa literatura que muitas palavras a gente nem usa mais, né? Mas na minha época pelo menos, a gente que procurava ler é que a gente ia por curiosidade na biblioteca da escola e lá a gente acabava achando uns livros. Eu lembro que na época era, se não me engano, Vagalume. Sim, tinha bastante vagalume. E geralmente, querendo ou não, é as meninas, né? As meninas que iam na biblioteca, as meninas não queriam fazer educação física, o que fazia? Ia pra biblioteca e ficava lendo. Onde a gente encontrava esses livros e acabava conhecendo mais. Eu tive poucos professores que pegavam e falavam, ó, vai lá na biblioteca, escolhe qualquer livro que você quer, aí você lê e faz uma resenha pra mim, porque a maioria escolhia um Sim, clássico. mas isso que eu ia falar, os principais ainda eram os clássicos, infelizmente. Comenta aí, deixa aqui embaixo qual que é a sua experiência com literatura. Você começou a ser um leitor ou está pretendendo começar a ler livros por agora por causa da escola? Ou você por entusiasmo ou ver alguém falando, alguém te indicando, você que começou a ler? Mas antes, já se inscreve no canal aí, cara. Você que não conhece nosso canal, você que caiu aqui de paraquedas, já se inscreve aí. A gente está comentando ideias que poderiam melhorar, né? E assim talvez trazer mais leitores. Né, o Brasil tem um déficit muito grande de leitores e tal, e eu acho que se tivesse umas leituras mais ligadas com a idade da criança, né, com aventura, com dinamismo, com autores nacionais que estão escrevendo agora, autores que estão vivos ainda, né, autores da sua região. Cada estado tem tantos autores, nosso Brasil tem tanta riqueza e a gente fica preso nos mesmos livros, nos mesmos clássicos de sempre, e as crianças acham isso muito maçante. Eu sei disso porque eu passei por isso, ela passou por isso, e crianças de hoje ainda passam por isso. Por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui, a gente espera que chegue em algum lugar que possa começar a ter essa visão de querer misturar essas coisas, né? Então, nas minhas aulas de literatura, eu lembro que a professora sempre falava que a maioria dos escritores, eles eram formados, né, naquela época das antigas lá. Então, assim, para você se tornar um escritor, uma escritora, você tinha que se formar. Sim, eu penei muito por isso. Hoje eu sou um autor, obviamente, mas eu demorei muito a chegar nesse estado de autor, de começar a construir minha própria história por causa disso, né? Isso foi me desanimando lá na escola. Quem atrapalhou esse processo meu sobre escrita, sobre chegar a publicar um livro, foi justamente os professores, que na minha opinião seriam as pessoas que deveriam incentivar, deveriam nos apoiar a fazer o que a gente gosta,
a levar a gente justamente para esse mundo da literatura, misturar a literatura com a arte. Para mim, na hora que eu misturei as duas coisas e eu entendi que, cara, eu posso ser um autor, cara, foi fantástico. Então eu imagino que existe muitas outras pessoas que também passam por isso. Então, e hoje usam muito uma frase que você só é leitor se você lê clássico. Você não leu um clássico na vida, você não leu nada. Isso eu acho muito errado, porque hoje em dia tem tantos escritores bons, com boas histórias, aí deixam de ser lidas, de serem, né, conhecidas, e você ter contato com o autor que hoje está vivo por causa dessa frase. Então eu acho muito errado. Eu também acho, porque, claro, os clássicos não é que eles não são importantes, mas eles só foram clássicos porque lá na época que eles foram lançados, né, a maioria teve a importância deles. E hoje em dia eu vejo que tem muitos autores lançando livro e não tem essa devida importância. Não tem um projeto, talvez, possa ser que futuramente tenha, mas não tem nada fomentando nos colégios, né, justamente para as crianças de 12, 18, 15 anos ali, né, que tá na adolescência e tal, tendo esse contato com autores que não são formados em letras, não são doutorados, não tem essa visão que é passado na literatura, pelo menos foi o que passou pra mim. Um cara que gosta de esporte, ele pode ser um autor, só que no colégio passava que não, que ele teria que fazer outra coisa. Então o cara que pensa, pô, mas eu quero ser um jogador de futebol, eu nunca vou ler um livro porque eu não quero escrever um livro e aí eu vou ter que parar o que eu gosto de fazer, porque é assim que foi passado, pelo menos pra mim, né? E eu vejo que foi passado pra ela também. Eu encontro outras pessoas que a gente conversa que também relatam as mesmas coisas. Então, ainda consegui conhecer, né, outros escritores que estão até vivos até hoje, por exemplo, Stephen King, porque eu fui na biblioteca da cidade por mim mesma e ir atrás de livros, assim, de gêneros diferentes para mim ler, né? Porque se eu dependesse de uma professora da escola, eu não ia conhecer esses livros. Então eu ia com uma amiga na época e foi ali que eu fui conhecendo novas histórias, né? Aí Sim, e é justamente o jovem, o adolescente, ele quer trocar essa ideia. Eu sei porque eu não lia nessa época, né? Mas eu lembro que eu assistia filme e, cara, era muito massa a gente sentar e trocar uma ideia com o pessoal sobre o filme que a gente assistiu, a série que estava passando. Era muito legal. Então imagina isso, as crianças fazendo com o livro. Você fazia porque você teve esse incentivo do seu pai, né? Aí você teve na escola, foi na biblioteca, conversou e você foi trilhando um caminho. Não foi porque um professor chegou em você e falou, ó, vamos fazer isso, temos isso para vocês, né, como criança, adolescente e tal, ó, esses são os livros clássicos, vamos aprender sobre os clássicos e vamos ver os autores que estão novos agora, autores que estão vivos, vamos conversar com eles, vamos trazer eles até aqui, né, ter o contato com a criança. Eu acho que seria muito legal, igual você, gosta do Stephen King. Já pensou se você tivesse contato com ele? então, Como seria? seria muito bom. Então, claro que a gente tá falando do Stephen King, que é um cara que tá num outro patamar, mas... Então, pessoal, por hoje é só, né? Então, assim, deixem aí nos comentários a opinião de vocês, a experiência de vocês com a literatura na escola e até fora dela, né? E compartilhe o vídeo, que vamos postar mais alguns vídeos sobre livros, literatura, filmes, né? E que para poderem acompanhar a gente. É isso aí, não sai daí não, hein? Beleza? Eu quero ler os comentários aí, a gente lê todos os comentários também. Segue a gente lá nas redes sociais também, vou deixar o arroba dela aí, vai aparecer o meu aí também. E é isso aí, galera, até a próxima.